Brasil abre 136 mil vagas de emprego com carteira assinada em março. Contas do governo federal têm rombo de 6 bilhões e 300 milhões de reais em março. E você vai ver também. Afetada pela paralisação da produção, Embraer anuncia perdas milionárias no primeiro trimestre. A OMS afirma que o número de casos de Covid em todo o mundo caiu 21% na última semana e o de mortes recuou 20%. Relatório aponta que o Brasil é o país que mais derrubou florestas tropicais em 2021. A distribuidora de filmes cristãos, Graça Filmes, lança sua própria plataforma de streaming. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite para você. São 18 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E o Brasil abriu mais de 136 mil vagas com carteira assinada em março. Embora positivo, o resultado corresponde à metade do número de fevereiro e é 11% menor em relação ao mesmo período de 2021. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho. Uma luz no fim do túnel para quem busca um espaço no mercado de trabalho. Apesar da expectativa negativa para a criação de vagas formais em março, o Brasil gerou mais de 136 mil postos de trabalho com carteira assinada. Embora tímido, é o terceiro resultado positivo consecutivo do mercado formal. No período, foram cerca de 2 milhões de admissões e 1 milhão e 800 mil desligamentos. Mesmo positivo, o número corresponde à metade das vagas criadas em fevereiro e também é menor que o de janeiro. 4 dos 5 setores da economia se destacaram na criação de vagas no terceiro mês do ano: serviços, construção, indústria e o comércio. A exceção foi a agropecuária, que perdeu postos formais. No acumulado dos 3 primeiros meses de 2022, o Brasil tem saldo positivo de mais de 615 mil admissões. Com relação ao salário médio de contratação, houve novo recuo em março. O valor ficou em R$ 1.872, ante R$ 1.910 em fevereiro. A Secretaria do Tesouro Nacional informou hoje que as contas do governo federal registraram déficit primário de 6 bilhões e 300 milhões de reais em março. Isso ocorre quando as receitas com tributos e impostos ficam abaixo das despesas do governo. Nesse caso, não são considerados os gastos com o pagamento de juros da dívida pública. O resultado de março deste ano é o 7º pior para um mês de março na série histórica do Tesouro Nacional, iniciada em 1998. Apesar de deficitário, é melhor que o resultado de fevereiro, quando o rombo nas contas foi de mais de 20 bilhões de reais. Mais cedo, o governo informou ter arrecadado mais de 164 bilhões de reais em março, o melhor resultado para o mês em 28 anos. E o Senado aprovou o projeto de lei que mantém recursos para empréstimos a micro e pequenas empresas por meio do Programa Nacional de Apoio a Microempreendedores e Empresas de Pequeno Porte, PRONAMP. O texto, que retornou ao Senado após sofrer modificações na Câmara, segue para a sanção presidencial. O texto aprovado adia para 2025 a devolução ao Tesouro Nacional de valores não utilizados relativos a empréstimos do PRONAMP. O programa foi criado em maio de 2020 para auxiliar financeiramente os pequenos negócios e, ao mesmo tempo, manter empregos durante a pandemia de Covid-19. Uma das alterações feitas na Câmara e aprovada pelos senadores dispensa as empresas de cumprirem cláusula de manutenção de quantitativo de empregos, prevista nas contratações feitas até 31 de dezembro de 2021. Essa regra só será restabelecida para empréstimos feitos a partir de 2022. Os senadores também aprovaram a ampliação do Programa de Estímulo ao Crédito, o PEC,
dando acesso a empresas médias com até 300 milhões de reais de receita bruta anual, consideradas de médio porte. A legislação que criou o programa destinava o PEC somente a microempreendedores individuais, a micro e pequenas empresas, a produtores rurais e a cooperativas e associações de pesca e marisqueiros, com receita máxima de 4 milhões e 800 mil reais. Para o público-alvo atual, o texto reserva 70% do valor total que pode ser contratado. O programa permite aos bancos contarem com créditos de tributos federais para diminuir o valor a pagar em troca de empréstimos. Outra pauta aprovada no Senado foi a medida provisória que criou o programa Internet Brasil. A iniciativa prevê o acesso gratuito à internet em banda larga móvel aos estudantes da educação básica da rede pública de ensino de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O texto segue para ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Quando o assunto é acidente de trabalho, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking dos 20 países mais afetados do mundo, ficando atrás apenas do México. Os dados foram divulgados pelo Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho. Acompanhe na reportagem. O estudo aponta que uma pessoa morre no Brasil a cada 4 horas por acidentes do trabalho. A pesquisa também aponta que, de 2012 para cá, foram registrados quase 6 milhões e meio de acidentes com trabalhadores com carteira assinada no país. Carolina é jornalista e trabalha como assessora de imprensa. Ela já sofreu um acidente e precisou ficar 3 meses internada em um hospital. O trauma deixou sequelas. E hoje eu faço o tratamento por conta minha mesmo, porque é um tratamento que eu vou ter que fazer por um longo período. Eu nem tenho ideia de quando eu vou receber alta disso. Hoje eu tomo medicamento de uso contínuo e faço um tratamento com Botox, que hoje o Botox ele é muito usado para tratamentos de dores, né? Então eu aplico o Botox na região da cabeça de 6 em 6 meses para controlar a dor. Em 2021, o estado de São Paulo foi o que mais registrou ocorrências. Foram 143.589 acidentes. Minas Gerais aparece em segundo, com 47.615. Rio Grande do Sul em terceiro, com 36.386. E o Paraná em quarto, com 32.700 acidentes. Entre as situações que geraram mais ocorrências, as quedas estão em primeiro lugar, com 18.712 casos, seguido de impactos contra objetos, com 17.795. Segundo especialistas, uma das causas dos acidentes é a falha na identificação dos perigos existentes. Para eles, as empresas deveriam investir na implantação de uma gestão em saúde e segurança do trabalho. Onde o foco é você identificar os perigos e minimizar os riscos existentes na segurança do trabalho, né? Então, o foco é justamente fazer com que esse número caia, com que esses programas que auxiliam as empresas a reduzir isso seja mais efetivo, né? No passado, isso existia, mas por conta de uma série de atitudes das empresas, isso acaba sendo deixado de lado. E a segurança do trabalho, o Ministério do Trabalho, vem justamente com essas novas, com essas atualizações, fazer com que isso seja mais realista, mais vivo dentro das empresas, né? O acidente de trabalho causa diversos traumas e é um pesadelo para empregados e patrões. Os prejuízos são enormes para os dois lados. Para ambos, com certeza. A empresa é o custo financeiro, né? Aquela relação de ter que colocar um novo empregado, começar de novo, e esse antigo ainda estar vinculado. Depois tem a questão da estabilidade. Depois da estabilidade ainda tem, quando ele recebe a alta da Previdência Social, a possibilidade do INSS entrar com uma ação de regresso, cobrando todo esse custo que teve com o empregado em razão do acidente da empresa. E quando desligado, o empregado muitas vezes entra com uma ação trabalhista. Já para o empregado, a falta do convívio com a família, às vezes algumas sequelas, perda de membros, é muito complicado para ambos. A prevenção seria melhor para qualquer um dos lados. E a dica dos especialistas é unânime. A prevenção é a melhor arma para evitar qualquer tipo de acidente de trabalho.
Se cuide, né? Lembre que tem pessoas esperando por ele, que ele tem que voltar e voltar bem. O ambiente tem que ser salutar, tanto na empresa quanto na casa. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta quinta-feira, acompanhando mais uma vez a ampla força da moeda no exterior. A moeda norte-americana caiu 0,53% e encerrou o dia cotada a R$ 4,941 na venda. Afetada pela paralisação da produção, a fabricante de aviões brasileira Embraer anunciou hoje uma perda de mais de 170 milhões de reais no primeiro trimestre de 2022. Apesar das perdas, o resultado significou uma melhora em relação ao mesmo período de 2021, quando a companhia teve uma perda de 489 milhões de reais. No primeiro trimestre do ano, a Embraer entregou 14 jatos e fechou contratos com o Ministério da Defesa, gerando pouco mais de 600 milhões em receitas. O fluxo de recursos entrante registrou queda de 26% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, impactado principalmente pela sazonalidade do setor e por uma paralisação do sistema produtivo em janeiro. A Embraer destacou em uma nota que reduziu sua dívida em 500 milhões de dólares. Segundo uma estratégia de melhora da estrutura de capital, a dívida no final do primeiro trimestre está avaliada em 3 bilhões e 600 milhões de dólares. A fabricante de aviões mantém a previsão de gerar entre 4 bilhões e meio e 5 bilhões de dólares em receita para 2022, entregando de 100 a 110 aviões executivos e de 60 a 70 comerciais. E veja a seguir, relatório aponta que o Brasil é o país que mais derrubou florestas tropicais em 2021. E ainda, a distribuidora de filmes cristãos Graça Filmes lança sua própria plataforma de streaming. Os detalhes em instantes, até já! Estamos de volta, são 18 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quinta-feira do estado do Rio com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Olá, boa noite, Maria Alice e Juliana. Olha, o Rio de Janeiro está com muitas novidades. Os policiais militares vão começar a usar câmeras nos uniformes a partir do dia 16 de maio. Segundo o governo do estado do Rio, a instalação faz parte do Programa Estadual de Transparência em Ações de Segurança Pública e Defesa Civil e busca fiscalizar a atuação dos agentes. As câmeras ficam presas em um tótem onde as baterias são carregadas e duram até 12 horas. Cada câmera é designada a apenas um agente, que precisa desbloqueá-lo com reconhecimento facial. A partir de então, começa a gravar e a transmitir para o Centro de Comando e Controle. E todo o conteúdo fica armazenado por até 60 dias. A expectativa é que as unidades operacionais da Polícia Militar estejam usando 8.000 câmeras até o final do primeiro semestre deste ano. Vamos falar sobre merenda escolar? A Defensoria Pública do Rio vai levar para a Justiça o caso dos cartões de alimentação dos estudantes que não receberam a recarga entre agosto e outubro do ano passado. Isso porque em apenas um dia, a Defensoria recebeu mais de 8.000 reclamações de responsáveis por crianças que estavam estudando no sistema de rodízio e não foram contempladas. O objetivo da instituição é tomar as medidas necessárias para que os estudantes que não estavam em ensino totalmente presencial entre agosto e outubro de 2021 sejam compensados com crédito. Na última segunda-feira, a Prefeitura do Rio informou que realizou a recarga do cartão alimentação de mais de 220 mil alunos, um total de aproximadamente 34 milhões de reais. Entretanto, inúmeras famílias ainda não foram compensadas. E agora uma pesquisa bem descontraída. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro acaba de ganhar um reforço na tropa de socorristas. Chegaram 2 filhotes de cães farejadores de 3 meses de idade, que já iniciaram o treinamento.
Ambos têm faro apurado e iniciaram os treinos há um mês no canil da corporação em Magé, na Baixada Fluminense, com os demais 17 combatentes caninos. O problema é que eles ainda não têm nome. Por isso, foi aberto um concurso para nomear os futuros combatentes. 2 opções de nome serão indicados para cada recruta. E você, internauta, vai poder escolher pelo Instagram da corporação Corpo de Bombeiros, _Rio de Janeiro, ou RJ, no Instagram. As opções são essas assim, ó. Esse aí que você está vendo na tela é o Citer Inglês. Ele tem 2 opções de nomes, Boys ou Bravo. Já esse outro é o Braco Alemão e as opções são Inca ou Ice. Bom, eu escolho o Boys para o Setter Inglês e Ice para o Braco Alemão. Agora eu não sei, Maria Alice e Juliana, qual seria a opção de vocês? Eu fico por aqui. Até amanhã. Que gracinha! Será que dá para levar os 2 para casa? Eu adorei, viu? Em relação ao nome, eu não sei, mas eles são fofura. Anderson, muito obrigada pelas informações e uma ótima noite para você. E olha só, gente, agora falando sobre coronavírus, a Organização Mundial da Saúde disse hoje que o número de casos de Covid em todo o mundo caiu 21% na última semana. E o de mortes recuou 20%. Apesar dos bons números, a OMS reiterou a importância de manter o alerta em relação à pandemia. O número de casos registrados entre 18 e 24 de abril ficou na casa dos 4,5 milhões e 15 milhões de pessoas morreram devido à infecção do coronavírus. Os contágios detectados no período representam o mesmo número semanal nos últimos 4 meses e significam que o patamar de casos voltou ao anterior à onda ligada à variante Ômicron, na qual mais de 20 milhões de ocorrências por semana foram relatadas em janeiro. Mas a organização pede que a estatística seja analisada com cautela, porque muitos países reduziram drasticamente os testes diante de um aumento de infecções leves e assintomáticas. Cerca dos 99,7% dos casos testados em laboratórios nos últimos 30 dias foram ligados à variante Ômicron, dominante globalmente desde o final de 2021 e geralmente associada a formas mais brandas de Covid. Mas a OMS permanece em alerta para a possibilidade de o coronavírus evoluir para mutações mais perigosas. A entidade recomenda que seja mantida uma forte vigilância do vírus durante o restante da fase aguda da pandemia. Desde o início da pandemia, há mais de 2 anos, foram registrados 508 milhões de casos e 6 milhões e 200 mil mortes em todo o mundo. E olha só, Juliana, um estudo divulgado hoje trouxe um dado alarmante. Em 2021, grandes extensões de floresta tropical foram queimadas ou desmatadas, o equivalente a mais de 11 milhões de hectares de área. E é isso mesmo. E o Brasil foi responsável por quase metade da destruição das florestas tropicais no mundo. Grandes áreas foram queimadas ou desmatadas, sendo substituídas por cultivos e pecuária, especialmente no Brasil. Os dados são do estudo anual da Global Forest Watch, do World Resources Institute e da Universidade de Maryland. No ano passado, mais de 11 milhões de hectares de floresta foram perdidos nas regiões tropicais, e destes, 3,75 milhões corresponderam a florestas primárias. Segundo cálculos de pesquisadores, a destruição dessas florestas liberou 2,5 gigatoneladas de gás carbônico na atmosfera em 2021, o equivalente às emissões anuais da Índia. Mais de 40% das florestas primárias perdidas no ano passado estavam no Brasil, com cerca de 1,5 milhão de hectares derrubados ou queimados. Além das florestas tropicais, o relatório mostra que as florestas boreais sofreram a maior perda de cobertura florestal em 2 décadas. Os dados foram divulgados depois do compromisso de 141 líderes mundiais na COP26, realizada no fim do ano passado para deter e reverter a perda de florestas até 2030. Os pesquisadores advertem que, para atingir esse objetivo, será necessário reduzir drasticamente a destruição de florestas primárias a cada ano, até o fim da década.
O secretário-geral da ONU viajou até a Ucrânia para ver de perto a destruição provocada pela invasão russa. Antônio Guterres chamou de absurdo o que ele viu por lá. Enquanto isso, o presidente americano Joe Biden propôs mais ajuda ao país. A visita do secretário-geral da ONU incluiu caminhadas por cidades destruídas que até pouco tempo eram ocupadas pelos russos. Em Bucha, que se tornou um símbolo das atrocidades cometidas durante o conflito, Guterres se emocionou ao ver de perto a devastação. Quando vejo este local, sinto como é importante ter uma investigação completa e responsabilização. Fico feliz que o Tribunal Penal Internacional veja esta situação, que o Ministério Público já esteja aqui. Apelo à Rússia que aceite cooperar com o tribunal, mas quando falamos de crime de guerra, não podemos esquecer que o pior deles é a própria guerra. Em Borodianka, Guterres se emocionou. Ele disse aos jornalistas que quando viu os prédios destruídos pelos bombardeios, pensou na própria família. Quando vejo esses prédios destruídos, devo dizer o que sinto. Imagino minha família em uma dessas casas destruída. Vejo minhas netas fugindo em pânico. Parte da família acabou morta. A expectativa para essa missão é baixa, mas a ONU espera encontrar soluções para os problemas mais imediatos dessa guerra, como, por exemplo, a retirada de centenas de civis que estão em uma fábrica em Mariupol. O local sofre com intensos bombardeios há dias. Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, propôs um pacote de ajuda de 33 bilhões de dólares para apoiar a Ucrânia. Biden rebateu as alegações de autoridades russas e da mídia estatal de que Moscou está lutando contra todo o Ocidente e não apenas contra a Ucrânia. Apesar da retórica perturbadora que vem do Kremlin, os fatos são claros para todos. Estamos atacando a Rússia. Estamos ajudando a Ucrânia a se defender contra a agressão russa. Biden classificou as ameaças russas sobre o uso de armas nucleares de desespero. Ele garantiu que os Estados Unidos e aliados não vão ceder à chantagem da Rússia, que anunciou o corte do fornecimento de gás a países europeus. E antes de encerrar, uma notícia boa. Olha só, a distribuidora de filmes cristãos, Graça Filmes, vai lançar nesta sexta-feira sua própria plataforma de streaming. Chamada de Graça Digital, a nova aplicação possui um catálogo com dezenas de filmes, séries e desenhos que contêm mensagens de fé, esperança e alegria. De acordo com a Graça Filmes, a ferramenta paga vai oferecer às famílias conteúdos saudáveis. No conforto de suas casas, tudo de acordo com os princípios cristãos para entreter e inspirar pessoas. Focada no público evangélico, a plataforma estará disponível amanhã no site graçadigital.com.br. Muito bacana, né, Ju? E para a família inteira. Sim, muito interessante. É isso aí. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Obrigada pela companhia e uma ótima noite para você.